Nosso tema de hoje é hipertensão arterial. Eu tenho certeza que você que está aí do outro lado está curioso para saber se será que você tem pressão alta? Será que a sua pressão é baixa? Como é que será a sua pressão, né? É uma doença que ataca os vasos sanguíneos, coração, cérebro, olhos e pode causar também paralisação dos rins. E para falar um pouquinho sobre este tema, hoje eu estou recebendo aqui o cardiologista Guilherme Ataíde, que vai estar aqui tirando todas as nossas dúvidas. E você que está aí do outro ladinho, pode participar junto conosco do nosso programa, mandando sua pergunta aqui no 981457570, tá? Fique à vontade para participar, tá bom, gente? Tudo bom, meu amigo? Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Marília. Muito obrigado pelo convite para falar de um assunto tão importante. É verdade. Pressão arterial, pressão alta, né? Muita gente fica na dúvida. O que é a pressão alta, doutor? Bom, a hipertensão, uma pressão alta, como é mais conhecida, é um dos problemas cardíacos mais comuns que existem, né? Cerca de 24%, por exemplo, da população brasileira é afetada pela hipertensão arterial. E ela acontece por níveis aumentados da nossa pressão, principalmente nos adultos, quando acima, sustentadamente, de 14/9 ou de 140/90 milímetros de mercúrio. Então, passou de 14/9, 15, 16 já é hipertensão, é hipertenso. Chegou a 14. Mais ou menos. A gente fica mais ou menos preocupada? A gente já se preocupa ou não, doutor? Mais ou menos, porque a medida da pressão arterial, para ela dizer se o paciente realmente é hipertenso, ela precisa acontecer de maneira sequenciada e com um paciente em repouso, sem fatores estressantes. Porque a gente sabe que os fatores estressantes da nossa vida podem fazer com que nossa pressão momentaneamente suba, né? E não necessariamente o paciente vai ser hipertenso. Então, medidas repetidas acima de 14/9, sim, vão indicar que o paciente seja hipertenso. Sim. Quais são os sintomas? O que é que uma pessoa ela sente, né, quando ela está com a pressão um pouco mais alta? Esse é o grande problema da hipertensão arterial, porque a pessoa geralmente não sente nada, né? Na maioria das vezes, os pacientes são completamente assintomáticos e aparecem os sintomas da hipertensão arterial por meio de órgãos que sejam afetados por hipertensão cronicamente, como alterações cardíacas, gerando a insuficiência cardíaca, alterações renais, como os pacientes que desenvolvem uma nefropatia hipertensiva, alterações nos olhos, com a retinopatia hipertensiva. Então, já no fim da doença que o paciente começa a ter sintomas. A não ser que o paciente tenha uma pressão muito elevada, acima de 20/10, mais ou menos, às vezes o paciente é completamente assintomático. Agora, tem gente que fala assim, eu tô com muita dor de cabeça. Será que minha pressão aumentou? A dor de cabeça também é um sintoma ou não? Em 99% dos casos, não. Esse é o mais impressionante, é um mito. Por quê? A nossa pressão, como eu falei, ela, mesmo que alta em níveis não tão altos assim, ela não provoca sintomas. E, por outro lado, a dor de cabeça pode fazer com que a nossa pressão realmente suba. Então, acaba sendo um viés você medir a pressão durante o momento de dor de cabeça. Geralmente, essa pressão vai estar alta por conta da dor de cabeça e não o inverso. Menino, quando eu tô com muita dor de cabeça, eu já penso que será que minha pressão aumentou? Aí eu vou verificar. É porque eu sou meio noiada, aí eu já vou logo verificar, porque minha pressão ela é baixa. Como que eu tô com muita dor de cabeça, será que eu aumentei? Aí eu já fico preocupada, né? Então, quer dizer que eu não preciso me preocupar tanto. Nesses momentos, não. Nesse momento, não. Vamos lá, quais são as causas, doutor, da hipertensão? A hipertensão, na maioria dos pacientes, ela tem a causa genética. Certo. E uma causa genética associada a fatores ambientais, né? Pacientes que são filhos de pais hipertensos, eles tendem a desenvolver mais hipertensão no decorrer da vida. Além do mais, pacientes que têm sobrepeso, são sedentários, fumam, têm outras comorbidades associadas, como diabetes, por exemplo, tendem a ser mais hipertensos do que a população em geral. E além do mais, existe outro fator muito importante, que é a idade, né? Acima de 65 anos, quase 50% dos pacientes são hipertensos. A gente pode, fazer uma boa alimentação para melhorar ou para não ter, para evitar? O que a gente pode fazer, além de exercício físico? A gente sabe que a alimentação também é fundamental, né? Sim, a alimentação é fundamental e dentro da nossa alimentação, um dos grandes vilões que nós conhecemos é o sal, né? O controle do sal é muito importante para que a gente contenha o desenvolvimento e a progressão da hipertensão arterial. O que a gente tem da Sociedade Brasileira de Cardiologia é que o paciente deveria consumir apenas 5 gramas de sal por dia. Certo. E o problema é que a média de consumo do brasileiro é pelo menos o dobro disso. Nossa. Então,
o desenvolvimento e a progressão da hipertensão arterial é muito maior naqueles pacientes que abusam do sal. Ou seja, né, o sal também é um vilão. Sim, o sal é um vilão. Eu acho que é o principal vilão dessa história aí toda, né, doutor? É um dos principais vilões dessa história, com certeza. E aí, como é que faz? Então, quem tem pressão alta, quem é hipertensa, não pode comer sal de jeito nenhum, ou pelo menos as 5 graminhas que você falou, ela pode comer? Os 5 gramas, sim. Você tem que se reservar os 5 gramas. É muito comum que, às vezes, os pacientes chegam hipertensos no nosso consultório e ficam desesperados por acharem que realmente não vão consumir mais nada de sal. Sim, isso não é uma verdade, né? Eles podem comer esses 5 gramas de sal, que seria o indicado para a população em geral, inclusive. E uma vez diagnosticada a hipertensão, o principal foco naquele momento é prevenir que essa hipertensão gere complicações em outros órgãos, como eu falei, tanto no coração, gerando insuficiência cardíaca, nos rins, com a doença renal crônica, na retina, nos vasos periféricos. A hipertensão, ela é um dos fatores que mais responsáveis à morte cardiovascular no Brasil e no mundo. Então, controlar a hipertensão, que muitas vezes é de fácil controle, apenas com modificações de estilo de vida e algumas poucas medicações antihipertensivas, você consegue fazer o controle pressórico cronicamente e o paciente melhorar bastante. O que fazer, né, para baixar essa pressão? Na hora, né? De repente, a pessoa está com pressão alta, e aí faz o quê? Depende muito se essa pressão está alta por conta de um fator secundário, por exemplo, o estresse. Nós sabemos que discussões, estresse, se você verificar a sua pressão naquele momento, a pressão vai dar elevada. E aí, o ideal é que você não tome medicação nesse momento. Certo. Mesmo com a pressão 16/9, 16/10, por conta de um estresse, o ideal é você se acalmar, tomar medicamentos, às vezes, por conta dessa ansiedade, desse estresse que você está tendo, para que a pressão volte ao normal. Não medicar a hipertensão em si. Já pacientes que têm uma pressão elevada por conta de serem realmente hipertensos, esses pacientes muitas vezes vão requerer um ajuste medicamentoso feito pelo seu cardiologista. Se a pressão está muito elevada, provocando sintomas, mas muito elevada mesmo, assim, acima de 20 de pressão sistólica, por exemplo, provocando sintomas de turvação visual, confusão mental, dor de cabeça, esse paciente precisa ir no pronto-socorro. Se a pressão está pouco elevada, mas persistentemente elevada, ela precisa ir no consultório do cardiologista para que esse cardiologista faça o ajuste medicamentoso e a pressão volte aos níveis normais. Quais são os fatores de risco que uma pessoa ela pode ter, né, se ela tiver com a pressão muito alta? A hipertensão arterial sistêmica é um fator de risco para as doenças cardiovasculares, né? A gente fala que as doenças cardiovasculares no mundo, elas são a principal causa de morte, né? E isso foi superado por um momento na época do Covid, mas já voltou a ser a principal causa de mortalidade no mundo. Controlar esses fatores de risco que levam às doenças cardiovasculares, né, ao infarto e ao AVC principalmente, são fundamentais para que a gente reduza essa mortalidade. E a hipertensão, nesse caso, é o carro-chefe. Então, diagnosticar a hipertensão, e isso só vai ser conseguido por visitas periódicas ao seu médico, a verificação dos níveis tensionais do paciente, a verificação da pressão em pacientes acima de 20 anos de idade, pelo menos uma vez por ano. Né? Uma vez por ano não mata ninguém, né? Medir a pressão uma vezinha por ano. Então, fazer essa investigação é fundamental para que se diagnostique de maneira precoce, evite complicações futuras e, consequentemente, evite-se a morte cardiovascular do paciente. Bora lá, uma vez tomando o remédio, tem que tomar para sempre? Não. Não? Esse é um conceito muito comum também, porque né? Todo mundo fala assim, você vai tomar agora remédio para pressão alta, vai viver tomando remédio. Não esquece nem um dia, porque se esquecer, aí dá águia. E aí, doutor, isso quer dizer que a gente não tem que tomar remédio para sempre? Eu brinco no consultório que antigamente o pessoal falava que o paciente que era hipertenso tinha que tomar remédio pro resto da vida. Se fosse no caixão, tem que jogar o remédio no caixão também. Para o paciente não parar de tomar nunca. Hoje em dia isso tem mudado até certo ponto. Por quê? Porque nós vemos que hoje a população, com a desregulação metabólica que vem apresentando, com os níveis de obesidade, de sedentarismo tão importantes, existem muitos casos de hipertensão secundária a essa desregulação metabólica. E que em alguns pacientes específicos, ajustando-se o peso do paciente, melhorando o exercício físico desse paciente, esse paciente vai deixar de ser hipertenso. Na verdade, melhor, ele vai controlar a hipertensão sem a necessidade do uso de medicamentos. Então, às vezes, o paciente vai começar a usar a medicação, ainda desregulado, uma vez que ele perca peso e que ele faça exercício físico, esse paciente pode deixar de tomar a medicação,
sendo um hipertenso com controle não medicamentoso. Certo. Vamos lá, só da primeira pergunta aqui, por favor. Bora lá, tem pergunta. Bom dia, eu tenho 39 anos, tomo um comprimido todos os dias de hidroclorotiazida. Isso. Atenolol, é isso? Isso. Esse tem o nome, 25 miligramas. Minha pressão é sempre 12/8 ou 12/10. Ela aumenta um pouco quando estou preocupada com alguma coisa. Quero saber se sou hipertensa. Mas 12/10 não é hipertensão. O problema é que ela está tendo uma pressão 12/8, 12/10 em uso de medicamentos para pressão. A hidroclorotiazida é um antihipertensivo. Então, possivelmente, a paciente é hipertensa, né? Como ela usa um antihipertensivo, um medicamento para baixar a pressão vai estar normal por conta da medicação. O atenolol também é uma medicação que tem ação na pressão, não é uma medicação de primeira linha. A gente reserva o atenolol hoje e a classe dos beta-bloqueadores para um tratamento a posteriori, quando a gente tem falha ou não controle adequado das medicações principais. Mas a hidroclorotiazida é uma medicação muito boa, muito disponível pelo SUS, inclusive, e que controla muito bem a pressão. Pressão alta, a pessoa sente tontura, enjoo, alguma outra coisa, doutor? Pois é, na maioria das vezes, nada. Nadinha de nada. De repente, a pessoa pode ter um piripaque e ir embora. Se você não fizer o diagnóstico precocemente, sim. Infelizmente. Por isso que muita gente morre de infarto, morre de alguma coisa assim, né? Porque não dá nada e quando vai dar, meu filho, dá de vez. Assim como as fases iniciais de diabetes. A pessoa pode ser diabética por anos, né? E não saber. Se não fizer exame certinho. Só ter uma manifestação mais à frente quando está muito descompensado. Ok. E ao médico sempre, pelo menos uma vez ao ano, né? Fazer bem importante, bem importante. Se você tem hipertensão, é bom você ir sempre mais vezes. Bora lá, tem mais uma pergunta. Dudinha, bom dia. Tenho pressão alta e muitas vezes fico com as mãos dormentes. E ultimamente estou com tontura. Isso é normal? Tomar a medicação corretamente? Isso é normal? Toma a medicação corretamente. Eu acho que é isso. A dormência e as tonturas não são sintomas frequentes da hipertensão. A dormência e as tonturas muitas vezes podem ser associadas, por exemplo, a pacientes mais ansiosos ou que estão em estresse muito significativo naquele momento. Óbvio que para a gente dar esse diagnóstico, a gente tem que excluir causas orgânicas, né? A gente tem que investigar se neurologicamente, se cardiologicamente esse paciente está bem. Mas na maioria das vezes, níveis normais de pressão e principalmente aqueles pacientes que tomam as medicações corretamente, eles serão pacientes assintomáticos do ponto de vista pressório. Maravilha. Tem mais pergunta aí, Dudinha? Tem mais? Está organizando? Tem que organizar as perguntas aqui. Quais são as consequências, né? De uma pressão alta, que a gente tem no nosso organismo. Quais são as consequências que dá? Existem consequências tanto agudas, né, quanto mais crônicas. A elevação muito aguda e muito alta da pressão arterial pode causar infarto, pode causar AVC, pode gerar uma encefalopatia hipertensiva, uma dissecção de aorta, situações que devem levar o paciente imediatamente a um pronto-socorro para ser tratado. Mas ainda bem que nesse caso, essas alterações são mais raras, uma vez que a hipertensão arterial é uma doença muito crônica, né? Ela começa em uma determinada idade e acompanha o paciente pelo restante da vida. Portanto, as complicações da hipertensão arterial muitas vezes vão ser determinadas por um controle mal realizado durante toda a vida. E as principais complicações dessa hipertensão arterial e que a gente quer mais evitar, as principais são o infarto e o AVC. Controlando a pressão arterial adequadamente com medicamentos, a taxa de redução desse infarto e desse AVC vão ser muito expressivas, né? Como eu falei anteriormente, o infarto e o AVC são as principais causas de morte no mundo. Além do mais, também como eu falei anteriormente, existe a doença renal crônica. A nefropatia hipertensiva, junto com a nefropatia diabética, são as principais causas de pacientes levados à hemodiálise, por exemplo. Então, com não controlar a pressão, pode fazer com que no futuro o paciente precise ser submetido à hemodiálise. Existem alterações cardíacas também, como a insuficiência do coração, o coração crescido, gerado também pela hipertensão. E em registros mais recentes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a hipertensão é a segunda causa mais frequente de coração dilatado, de coração crescido. Ok. Tem mais pergunta aí, Dudinha? Já está ok a pergunta? Bora lá, coloca aqui. Bom dia, tive uns picos de pressão alta, mas consegui controlar. Tem um risco de ter problemas cardíacos por conta disso? Esses picos de pressão alta, eles precisam ser determinados
se houve um fator causal para isso, como o estresse, por exemplo, como dores. Às vezes o paciente está com... Já cansei de ver no hospital, o paciente chegar com cálculo renal, com muita dor por conta do cálculo renal, e a pressão está elevada. Com certeza. Aí, nesse momento, não adianta tomar remédio para pressão. Tem que tratar o cálculo renal do paciente. Então, se esses picos de pressão foram secundários a um fator específico, provavelmente não vai gerar nenhum problema, já que controlando esse fator, você vai melhorar. Porém, se esses picos hipertensivos são frequentes, repetidos, e você consegue estabelecer junto com o seu médico que você está ficando com a pressão em média maior do que 14/9, aí sim, provavelmente vai ser dado o diagnóstico de hipertensão arterial e ser necessário traçar uma estratégia de tratamento mais adequada. Maravilha. Quando consultar um médico, doutor? Sempre. Deu piripaque, consulta, liga pro seu médico, põe. O ideal é que antes do piripaque. Antes de dar, né, qualquer coisa, né? Exatamente. Vamos lá, vamos colocar a próxima pergunta, Duninho. Vai. Bom dia, minha pressão é controlada. Tomo um remédio, mas quando tenho raiva ou desgosto, a pressão sobe, mesmo depois que tomei o remédio. O que pode ser? Tomei o remédio, mas aí tive uma briga, uma confusão lá com meu marido, e aí a pressão rápido foi embora. E agora, doutor, faço o que agora? Porque já tomei o remédio. E agora isso é completamente normal. Toma de novo o remédio? Não. Não. Nesse momento não deve tomar o remédio. Por quê? Porque nesse momento o pico hipertensivo está sendo gerado por conta do estresse que você está vivendo. Certo. Se você controla o estresse, esse pico hipertensivo vai ceder e sua pressão vai voltar ao normal. Tomar medicamentos de pressão nesses momentos é até perigoso. Por quê? Se você está estressado com seu marido, por exemplo, como você falou, a pressão se elevou e você toma remédios para pressão nesse momento, quando você ficar mais calma, o remédio muitas vezes ainda estará sob efeito e a sua pressão pode ficar muito baixa. Porque você vai se acalmar e a pressão vai voltar ao normal e o remédio vai fazer efeito para que a sua pressão caia ainda mais e você vai ter uma hipotensão, vai trocar uma pressão alta secundária a um fator estressante por uma hipotensão. Então, se o paciente tem uma pressão que se eleva só em momentos de estresse ou de raiva, isso é fisiológico. Mesmo pessoas que não são hipertensas, que não tomam medicação alguma, se a gente verificar a nossa pressão em momentos de raiva, de estresse, de confusão, vai ter, né? Vai estar elevada. Vai estar elevada, isso é normal. Então é normal, pronto. O que eu sugiro para os meus pacientes? Depois da raiva, durante a raiva, não mede a pressão, né? É melhor medir repouso. Toma um calmante, que dá tudo certo. Um chá, toma um chazinho. Um negocinho, né? E aí vai dar tudo certo, fica lá de boa. O melhor de tudo é você não brigar, minha gente. Olha, fique só na paz amor e tudo certo. E pronto, tá certo? A paz faz bem pro coração. Pois é, pelo amor de Deus, deixa essas confusões pra lá. Bora lá, minha gente, ó, vamos mais uma pergunta. Bom dia, sou hipertensa, tomo os remédios, fiz uma angioplastia e tomo medicação também. Mas quando tenho contrariedade, minha pressão fica alta e também agora há pouco descobri que sou um pré-diabético. O que posso fazer? Pronto, a mulher agora tem diabetes, é pré-diabética, praticamente é quase diabética, e a pressão alta. Meu Deus do céu. E agora? Os dois juntos pode piorar a situação aí? São dois dos fatores mais frequentes para a doença cardiovascular. E ela, como ela falou, ela fez uma angioplastia. A angioplastia é um tratamento percutâneo por cateterismo e alguma obstrução coronariana. Portanto, pelo fato só de ela ter essa doença arterial coronariana, ser hipertensa e diabética, ela é uma paciente de alto risco cardiovascular. O que ela tem que fazer? Ela tem que intensificar o tratamento para manter os níveis pressóricos sempre adequados. Os níveis pressóricos desses pacientes têm que ser em torno de 13/8, de 130/80. Manter a glicemia sempre também bem adequada, tratar, fazer modificações de estilo de vida, aumentar a taxa de exercícios físicos, controlar melhor a pressão arterial, controlar melhor a alimentação dessa paciente, diminuir o consumo de sal, dormir melhor, ter menos estresse, né? E tomar as medicações adequadamente. Tomar medicação em que horário, doutor? Assim que acorda, à tarde, à noite, quando vai dormir? Qual é o melhor horário? Marília, isso é uma pergunta fantástica. Isso é uma pergunta muito recorrente no consultório. Muitos pacientes questionam se é melhor tomar a medicação da pressão pela manhã e à noite. Inclusive, recentemente foram feitos estudos grandes que compararam as duas estratégias. E o que é mais importante? O mais importante é você tomar a medicação mais ou menos sempre no mesmo horário. Certo. Não importa se é pela manhã ou à noite. Certo. Hoje em dia, nós dispomos de um arsenal muito grande de medicamentos antipertensivos. Alguns deles que têm ação de 24 horas, ou seja, de tomada única diária.
se você vai tomar essa medicação pela manhã cedo ou à noite, isso é com você. O ideal é que sempre seja tomado, não se esqueça, e seja tomado mais ou menos no mesmo horário. Eu pensei na noite, porque à noite, né, você vai dormir, aí não corre muito risco de ter um infarto dormindo, né? Porque tem gente que tem infarto até dormindo, de madrugada, né, doutor? De repente, assim, acorda, tem um piripaque, às vezes a pessoa nem vê que a pessoa morreu. Mas, enfim, o remédio pode ser tomado de manhã ou à noite. Isso. Tá certo. Bora lá? Mais uma pergunta. Bom dia, cuido do idoso de 83 anos. Ela faz, eu acho que é um idoso, né? Ela faz fisioterapia uma vez na semana. Aí, antes de fazer, verificamos a pressão dela e estava normal. Mas quando começou a fazer o exercício, a pressão dela foi para 18,9. Isso é normal? O que foi que causou essa alteração? Será que foi o exercício, um pouco mais de esforço? O papel do exercício na nossa pressão arterial é algo muito interessante, né? Durante o exercício físico é normal que nossa pressão suba. Né? Principalmente a pressão máxima. Se nós vermos a pressão sistólica, que é a maior, 12/8, 12, por exemplo, ele vai subir durante o exercício físico, porque o nosso corpo está requerendo mais esforço, né? E com esse mais esforço, ele requer mais sangue passando nos nossos músculos para levar o oxigênio. Portanto, é normal que essa pressão suba. Mas também é normal que depois de 4 a 6 minutos após o exercício físico, a pressão volte a níveis tanto que estavam anteriormente ou até menores do que estava anteriormente, mostrando o benefício que a atividade física rotineira traz para a pressão arterial do paciente. Portanto, fazer atividade física é fundamental para o tratamento da hipertensão arterial. E sim, nesse caso dele, pode ter acontecido essa elevação da pressão arterial por conta do esforço físico que ele estava fazendo naquele momento, mas que isso vai voltar ao normal à medida que ele repouse novamente. Ok. Doutor Guilherme, obrigado por sua participação aqui no nosso Manhã da Gente. Volto mais vezes, tá bom? Muito obrigado, Marília. Eu que agradeço. Tá aí, minha gente. Eu vou um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre FGTS e ainda vamos falar sobre moda, tá bom? Volto já.